Olá, eu sou a Cida, do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre... Isso é uma praga. Não deixe que ele tome conta do seu galinheiro. Ácaros são uma preocupação comum de todo criador, pois eles podem causar várias doenças e desconforto para as aves. E é no período do verão que as aves mais sofrem com os ácaros vermelhos, também conhecidos como piolinhos. Ácaros vermelhos são ectoparasitas que vivem em pequenas fendas no galinheiro, de onde saem à noite para se alimentarem do sangue das aves. Durante os meses mais quentes, é a época em que eles mais atacam as nossas galinhas. Eles são difíceis de exterminar e têm um efeito muito negativo no bem-estar e na produção de ovos. Os ácaros vermelhos não atacam somente galinhas. Na verdade, eles se alimentam do sangue de aves que se empoleiram para dormir. Sendo assim, patos e gansos normalmente não são atacados por eles. Uma infestação de ácaros vermelhos, que também é conhecido como ácaro do poleiro, vai causar irritação na pele, estresse e redução no número de ovos. Em caso de altas infestações, as aves podem ficar anêmicas devido à falta de sangue e podem até morrer. Embora os ácaros normalmente passem o dia escondidos nas fendas, só indo para as aves durante a noite por cerca de 1 a 2 horas para se alimentarem, alguns podem permanecer na ave. Isso é raro, mas pode acontecer. E, assim, eles são transportados para novos locais, como, por exemplo, quando você traz uma ave de fora para o seu galinheiro. Novamente aqui, eu alerto sobre a importância de fazer a quarentena. Acredita-se também, embora não haja muitas pesquisas, que eles podem ser transportados de um lugar para o outro através das roupas dos humanos e por cães. É muito importante conhecer o ciclo de vida do ácaro vermelho para tentar combatê-lo. Quebrar o seu ciclo de vida aumenta a possibilidade de se livrar desse grande problema no galinheiro. E o ciclo de vida acontece da seguinte forma: as fêmeas põem os ovos nos locais onde se escondem. Os ovos levam de 2 a 3 dias para eclodirem e daí nascem larvas de 6 patas. Depois de 1 a 2 dias, elas passam a ter 8 patas e é a partir daí que elas passam a se alimentar do sangue. Do momento da eclosão até a larva se tornar adulta, leva no máximo 10 dias. Os adultos continuam sugando sangue e as fêmeas começam a produzir ovos. Elas se alimentam de sangue diariamente. Já os machos se alimentam com menos frequência. E assim, o ciclo se repete e a população de ácaros aumenta. E quanto maior a temperatura e maior a umidade, o ciclo de vida, ao invés de 10 dias, cai para menos de 1 semana. Ou seja, em menos de 1 semana, o ovo eclode, a larva cresce, fica adulta e já começa a botar ovos. É por isso que é preciso desinfetar novamente o galinheiro 3 dias após a primeira desinfecção. E nesse período de dias quentes e chuvosos, os ácaros vermelhos podem se multiplicar enormemente em apenas algumas semanas. Livrar-se deles nesses períodos de temperatura e umidade altas torna-se muito mais difícil. Os sintomas de infestação em cada ave pode ser muito variado devido à quantidade de ácaros. Vamos ver os mais comuns. Anemia. O sinal clínico mais comum é a anemia. As galinhas perdem até 3% do seu volume de sangue todas as noites devido a esse parasita. A falta dos glóbulos vermelhos resulta em apatia, falta de atividade e mal-estar geral. Lesão física visível e irritação no peito e nas patas. Aumento do estresse devido ao sono perturbado. Queda de penas, crista pálida e, nos casos mais extremos,
morte por quadros anêmicos graves. Os sintomas de uma ave infectada são muito evidentes se a quantidade de ácaros for grande, mas no início da infestação pode ser difícil de detectar. Se você suspeitar da presença de ácaro vermelho, tente fazer o seguinte: examine o galinheiro à noite. Como já disse, eles saem à noite das fendas para se alimentar. Usando uma lanterna, procure por eles nas pernas e peito das aves, que são as partes que têm contato com o puleiro. Procure por sinais de sangue nos puleiros. Passe um pano branco sobre o puleiro. Se houver ácaros nele, você encontrará sangue no pano. E há uma forma muito simples de verificar se a infestação de ácaros é alta. Coloque um pedaço de papel ondulado ou papelão dentro de um tubo de PVC de 50 centímetros de comprimento e 1 polegada de diâmetro. Prenda no puleiro. O comprimento do papelão tem que ser no mesmo comprimento do tubo, pois as galinhas não podem puxá-lo para fora. E o papelão deve ser bem enrolado. 2 dias depois, retire o papelão e procure pelos ácaros. Tente contar os ácaros. Se houver menos de 250 ácaros, é um número baixo. De 251 a 500 é médio e mais de 500 é uma infestação muito alta. Os ácaros vermelhos são muito pequenos e se movem lentamente, e seus ovos são extremamente pequenos. Suas fezes são parecidas com cinzas de cigarro e muitas vezes podem ser vistas fora das fendas onde os ácaros se escondem. Lembrando aqui que ácaros são diferentes de piolhos. Os ácaros vivem nas fendas e cantos escuros do galinheiro e só atacam as galinhas à noite, enquanto os piolhos vivem nas aves, causando uma enorme irritação. Agora eu vou mostrar para vocês como eu mantenho essa praga longe do meu galinheiro. Frequentemente eu esvazio o galinheiro, desinfeto com uma mistura de 1 litro de água com uma colher de água sanitária. Depois de seco, eu passo vassoura de fogo em todo o galinheiro, principalmente nos puleiros e nas frestas. No chão, nos buracos, são os locais preferidos do ácaro se esconder. Depois, ainda jogo detergente neutro nas frestas. E para quem não sabe, existem muitas pesquisas científicas comprovando a eficácia do detergente neutro no combate aos ácaros. Aqui também acrescento na alimentação diária das aves alho em pó e enxofre. Eu vou deixar na descrição o link desse vídeo onde eu explico como eu acrescento o alho em pó e o enxofre na ração das galinhas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.